Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não é inscrito, já se inscreve aí para não perder o costume. E bora pro vídeo de hoje. Gente, hoje nós vamos aprender a montar um bolo e estruturar esse bolo para ele ficar compacto, retinho e não desmoronar na hora da gente decorar. Eu começo forrando a minha forma com uma sacola plástica. Na hora de montar, eu pego primeiramente o fundo do bolo e coloco também no fundo da forma, porque na hora que a gente virar para confeitar, essa parte vai ficar por cima e isso não deixa ela soltar farelinhos, entendeu? É importante que você monte o seu bolo na mesma forma que você assou, para que ele não corra o risco de desmontar na hora que a gente desenformar, tá bom? Assim que eu colocar a primeira camada de bolo, eu já vou umedecer com um pouquinho de leite. É importante que você não coloque muito líquido. Eu tô molhando apenas com leite mesmo, porque eu não quero um bolo muito doce. Mas ele tem que ficar molhadinho, porém tome cuidado para você não molhar muito, porque ele pode também desmontar, desmoronar na hora que você for confeitar, tá bom? Dou uma apertadinha de leve no bolo para ele ficar bem compacto e venho depois com a minha primeira camada de recheio. No meu caso aqui, gente, esse bolo é um bolo de prestígio. Deixa eu falar outra coisa muito importante e essencial aqui para vocês. Gente, para montar o nosso bolo é importante que todos os ingredientes estejam frios, tá bom? Tudo que você for utilizar, no caso o bolo deve estar frio e também o recheio. Nunca monte o seu bolo quente porque ele pode desmontar, você pode ter problema aí na hora de confeitar. Eu particularmente gosto de assar o meu bolo um dia antes da entrega e confeitar no dia seguinte. Agora eu venho com o recheio. Primeiro eu coloco nas laterais para fazer aquela vedação. E depois eu vou colocar em todo o meio do bolo. Coloco uma camada bem generosa, tá bom? Começo colocando meu recheio com uma sacola de confeitar. Se você não tiver sacola, você pode colocar também com uma colher. E eu começo pelas laterais, como você viu aqui. Fecho todas as laterais, depois eu venho concluindo com o meio do bolo. A cliente me pediu um bolo de 3 quilos e eu assei esse bolo na forma 18 por 27. É um bolo retangular, como vocês podem ver, e no caso aqui é um bolo para menino, mas cabe perfeitamente para bolo de menina também. A cliente, no caso, não exigiu que fosse um bolo muito alto, porém ela pediu um bolo para 30 pedaços, ou seja, ele tem que pesar pelo menos uns 3 quilos. No caso, pessoal, é essencial que você tenha uma balança para você pesar se você faz por peso. Esse vai ficar um pouquinho a mais de 3 quilos, estou fazendo ele bem caprichado. Agora eu vou mostrar para vocês que é possível cortar o nosso bolo perfeitamente bem, utilizando qualquer faca que você tiver em casa. É claro, se você tiver a faca apropriada, que é aquela grande de serra, melhor ainda. Mas aqui eu utilizo a faca lisa mesmo, porque eu não tenho aquela faca de serra própria de cortar o bolo. Porém, quando a gente tem força de vontade, a gente usa o material que a gente tem em casa e dá certo. Pessoal, todas essas dicas que eu estou dando para vocês aqui podem seguir à risca que dá certo, mesmo para você que é principiante assim como eu. Esse bolo, salvo engano, é o segundo bolo que eu faço para fora, porém eu já fiz outros como teste. Mas é importante você saber que a gente só consegue excelência com a prática. Então, talvez os seus primeiros bolos não vão ficar tão perfeitos, porém se você desistir de fazer, se você não tiver um começo, você nunca vai chegar à excelência. Então, poucas pessoas ensinam isso pra gente, que a gente só consegue a perfeição praticando, então pratique bastante. E nós também temos todo o material de apoio aqui na internet, não precisa nem você sair de casa, nem pagar curso online, porque tem muito material de apoio bom e gratuito aqui na internet, então assista bastante, pratique bastante até você chegar ao resultado que você busca. E não desanime se os primeiros não ficarem perfeitos, você só chega à excelência com a prática e com a persistência. Agora, pessoal, eu coloquei a segunda camada de bolo e também vou colocar agora a segunda camada de recheio. Vedas laterais, como você pode ver, e esse recheio aqui é de coco. O ponto do meu recheio, gente, como eu não quero ter perigo de dar nenhum problema, eu deixei no ponto de brigadeiro mesmo, de enrolar, tá bom? Então ele tá consistente, tá muito cremoso, porém tá um recheio mais consistente, porque eu não quero ter aquele probleminha de ter o risco de desabar o meu bolo. Venho aqui e umedeço a última camada de bolo com um pouquinho de leite. Você pode colocar ele virado também. Essa parte que eu coloquei para baixo, você pode colocar ela para cima. Dá certo também, já que essa parte aqui vai ficar por baixo quando a gente virar o bolo. Agora eu venho aqui com a minha sacola plástica, que deve cobrir todo o bolo. Se a sua sacola não der para amarrar, você pode colocar uma caixinha de leite por cima e levar à geladeira. Deixei meu bolo por umas 6 horas na geladeira e agora eu vou virar. Coloco um pouquinho de brigadeiro aqui, tá bom, pessoal, para fazer a colagem.
Mole, se eu estiver com muita pressa, se a encomenda foi no mesmo dia, você pode assar o bolo, você pode fazer os recheios e coloca tudo na geladeira para esfriar bem rápido ou até mesmo no freezer. Mas é muito melhor a gente trabalhar assim com o tempo, né, gente? Fazer o bolo um dia antes, os recheios um dia antes e trabalhar assim com o tempo mais larguinho pra gente não ter imprevisto. Desse jeito aqui eu vou virar o meu bolo. Centraliza bem, confere se tá no centro certinho da sua bandeja. Aqui eu centralizo e ele sai muito fácil, gente. Olha só que perfeição. Agora eu tiro o plástico e é só confeitar. Prontinho, gente. Ficou perfeito o nosso bolo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.